né? Até como adjetivo, se for talento, não tem muito problema não, tá? Encorajar a atitude, nossa, você foi corajoso nesse momento. Forças, por exemplo, força de justiça, de senso de justiça, valorizar a conquista. Nossa, lembra aquela vez que você conquistou uma medalha, aquela vez que você foi bem na prova, tá? É interessante você fazer com a criança. Vamos fazer uma lista dessas coisas, seus talentos, suas atitudes legais que você teve essa semana, suas conquistas. E quando a criança estiver mais para baixo, mais desanimada, achando que não consegue isso, não consegue aquilo, vamos dar uma olhadinha na nossa lista de autoestima, entendeu? Estão anotando, né? Porque tem bastante coisa. Ixi, tá dizendo que vai acabar já. Oh, meu Deus. Peraí. Já tem quanto tempo que eu tô aqui? Não, só 20 minutos. Peraí, gente. Eu vou tentar... Vamos continuar aqui. Se cair, eu mando o link de novo pra vocês, tá bom? Onde eu tava? Aumentar a autoestima. Tá. Então, como eu tinha falado sobre gratidão, né, que é passado, presente e futuro, como que a gente pratica a gratidão? É muito simples. 3 motivos para agradecer todos os dias antes de dormir. Isso é simples de praticar. Pode ser coisas que aconteceram hoje, essa semana, pode ser algo que você tem, por exemplo, agradecer pelos bens materiais, agradecer pela família, tá? Sempre junto com a criança, ela pode fazer um caderninho dela, tá? E aí o presente, né, que é solucionar problemas, ensinar a criança a se acalmar através da respiração. Porque quando a gente está tenso, nervoso, a gente tem a tendência de utilizar nosso cérebro mais emocional. Vou usar esse termo, tá? E a gente precisa acessar o nosso cérebro racional. Então a gente respirando fundo, soltando o ar lentamente, a gente consegue acessar o nosso cérebro mais racional. Então você ensinar a criança a se acalmar desse jeito, tá? O mindfulness também é uma atitude boa para acalmar as emoções, tá? E focar sempre na solução do problema, como eu tinha dito. Erros existem para a gente aperfeiçoar mesmo. E aí o objetivo, né? Agora o futuro, como que a gente pensa num objetivo, num futuro? O objetivo, a gente pode ter um objetivo de curto, médio e longo prazo. A gente pode ter os 3 objetivos. De curto prazo, sei lá, esse mês. Médio prazo, daqui a alguns meses. E longo prazo, anos. Porque aí, se você tem só um objetivo a longo prazo, parece meio inatingível. Então faz pequenos prazos para você ir celebrando as pequenas conquistas, tá? E esse objetivo, isso depois no coach a gente entra em mais detalhes, ele tem que ser específico, mensurável, alcançável, realista e ter um tempo definido, tá? Mas isso depois com o trabalho de coach a gente consegue definir melhor, tá? Então eu vou falar agora de cada situações, alguns detalhes que a gente já pode ir aplicando, mesmo sem essa sessão de coach específica, a gente já pode ir trabalhando essas questões. Então, por exemplo, birra. Primeira coisa, entender que birra é normal, principalmente em criança pequena. Por exemplo, na minha filha de 2 anos e meio, birra faz parte, é normal, tá? Faz parte do desenvolvimento do cérebro dela, que é muito mais emocional. Inclusive, esse cérebro vai amadurecendo até os 25 anos, então demora, ainda é muito emocional para as crianças o cérebro, tá? Quanto menor a criança, mais emocional. Então, a forma dela se expressar é com birra, chorando, tá? E sim, quanto mais a gente cede às birras, ao que ela está pedindo, mais ela vai usar esse mecanismo, tá? Então a gente precisa ajudar essa criança a lidar com as suas emoções, tá? Primeira coisa, como eu te falei, manter a calma. Manter a calma, respirando fundo, ambos, o cuidador, o pai ou a mãe, ou quem quer que seja, e a criança. Então vamos se acalmar, vamos respirar fundo, tá? Acalmou, conexão, ou mesmo durante a respiração, fazer uma conexão com a criança. Porque quando ela está com esse cérebro emocional, ela não consegue se acalmar, às vezes, só com a respiração, ou não quer fazer a respiração, ela precisa de um abraço, principalmente, de um afago, dizendo, eu estou aqui. Ela se acalmando com esse abraço, ela vai conseguir acessar o cérebro racional, tá? Então esse é o melhor jeito de acalmar uma birra. Então se você me vê por aí, tá, com a minha filha fazendo birra e eu pegar ela no colo e abraçando, agora você já sabe por quê, tá bom?
Então, como eu estava falando, em crianças pequenas, a gente também pode usar distrações, tá? Porque às vezes só esse abraço não é suficiente. Então, você abraçou e a criança não se acalmou, você pode oferecer distrações para ela. Numa criança maiorzinha, o ideal é você agachar, ficar na altura da criança, olho no olho, é respeito, é mostrar que você é igual, tá? E falar dos sentimentos dela. Eu entendo que você esteja brava, que você esteja triste, por exemplo, que não conseguiu tal coisa, mas a mamãe não pode te dar esse brinquedo hoje, tô sem dinheiro, alguma coisa assim, entendeu? Mas mostrar, validar o sentimento, dizer eu te entendo, eu sei que você tá triste, tá bom? Ela abraça, eu sei que você tá triste, mas a mamãe não pode te dar esse brinquedo agora, tá bom? O que a gente faz então quando está uma criança com inquietação, tédio? Atividades que requeram atenção, raciocínio e com nível de complexidade crescente. Principalmente crianças maiores, jogos de tabuleiro, meu marido vai adorar. Brincar em espaços amplos para a criança gastar energia, correr. E construir histórias em família, conversar. Falar, nossa, vamos fazer uma história nós juntos, tá? São coisas para colocar a criança em atividade e tirar um pouco das telas, né? O que a gente faz com desinteresse pelo estudo? Jogos após o jantar, por exemplo, vamos jantar e agora vamos fazer uma brincadeira. Momentos de estudo lúdico, com brincadeiras, diversão, gincana, quiz. Minha filha gosta de quiz, ela gosta de fazer as perguntas, que eu faço as perguntas e ela responde a resposta certa. Propor que a própria criança tenha ideias para estudar de forma mais prazerosa. Então vamos pensar num jeito de você estudar, mas de um jeito que você goste. Então deixa ela ter as ideias, converse sobre as ideias e cheguem numa conclusão juntos. E períodos de descanso. Deixar a criança ali muitas horas de estudo, ela não vai mais conseguir se concentrar. Tem estudos que dizem que 25 minutos é o limite. Você tem que ter uma pausa de 5 minutos depois a cada 25 minutos. Quando a criança ou o adulto vai se acostumando, esse tempo pode ir aumentando. A alimentação é bem complexa, só essas 4 questões aqui não vai resolver, mas já pode começar a te ajudar. Construir pequenos planos com dias e horas de inserção de novos alimentos, tá? Hoje nós vamos experimentar o brócolis. O que nós vamos fazer? Vamos picar ele bem pequenininho e colocar no arroz? Então, deixar a criança participar na hora da escolha dos alimentos, na feira, na hora de cozinhar, tá? Usar a ludicidade, as brincadeiras. E principalmente não usar barganhas nem punição. Por exemplo, se você comer, eu te dou sobremesa. Ou punição, se você não comer essa comida, você vai ficar de castigo. Isso já tem vários estudos comprovando, tá? Que não tem efeito, só piora, tá bom? Mentiras. Mentiras é bem complicado. Por quê? Mentir. Eu acabei de ver que eu esqueci de gravar a aula, tá? Mas tudo bem. Tem aqui no Instagram, ele talvez grave. Mentiras. Por medo, tentativa de evitar punição. Por que a criança mente? Ela mente por medo, porque ela está com medo de tomar uma bronca, de apanhar, tá? Então é por isso que eu acredito, apesar de ser uma opinião minha, tem muitas pesquisas mostrando isso também, que a educação baseada no medo, no autoritarismo, funciona apenas a curto prazo e a criança não aprende de verdade, ela simplesmente faz aquilo por medo, ponto. Ela não faz porque compreendeu, tá? Então eu recomendo dar segurança à criança, para que ela confie em você. Ela deve entender que nas piores situações você não vai deixar de amá-la. Não é porque ela fez alguma coisa errada que você vai deixar de amar. O que você vai fazer então? Vai deixar a criança fazer as coisas erradas? Não. Vai direcionar o comportamento inadequado para a reparação do dano causado, sem conotação de punição. Então, olha, você fez isso, a gente precisa reparar, tá? E não é punição, e sim assumir suas responsabilidades, tá bom? Desfraude. Pode ser a partir dos 2 anos, mas geralmente entre 2 anos e meio e 3 que a criança mostra sinais de prontidão para o desfraude, tá? Existem 3 fases. A primeira fase, a criança começa a parar uma atividade que ela está fazendo, se recolhe num cantinho e fica quietinha lá. Por quê? Porque ela está com vergonha ou quer se concentrar. É o primeiro sinal. O segundo, informa ao cuidador que já fez o xixi ou as fezes.
pede para fazer o xixi. Então, por exemplo, a minha está com 2 anos e meio e não tem todos esses sinais, tá? Então, não dá para desfraldar ela ainda. Então, quais são os sinais de prontidão? Fica mais de 2 horas com a fralda seca e estar na fase 3, tá bom? E como desfraldar, então? Idas ao banheiro de tempos em tempos com algum atrativo e de forma lúdica. Você pode mostrar boneca no pinico, contar história, ler um livro sobre desfraude com a criança. Não esquecer de apoio para os pés, que essa é a melhor posição para ir ao banheiro. Permanecer, deixar ela sentada com elogios, contando histórias, mas não forçar. Se ela não quiser, você vai ter que respeitar, deixa ela ir para lá e pronto, acabou. E peraí, gente, que o Zoom aqui desligou. Espera só um pouquinho. Eu vou abrir outra reunião. Vou mandar o convite já. Vou entrar aqui. Ver se consegue aí, gente. Tá aí me esperando? Ó, tem mais alguém para admitir. Pronto, voltei. Então, eu tinha parado de permanecer sentada e entender que escapes são normais, tá? Não vai adiantar dar bronca, a criança vai ficar mais traumatizada. Então, toda vez que tiver algum escape e você ficar dando bronca, só vai deixar a criança com mais trauma e ela vai ter mais dificuldade de utilizar o pinico, tá bom? Nossa, eu não tô conseguindo enxergar aqui. Brigas. O que vai acontecer nas brigas? Você vai precisar mostrar ou falar para a criança que ela é capaz de resolver a situação, tá? Isso é bem complicado, às vezes, para crianças maiores, porque não dificulta você ficar do lado de uma criança, por exemplo, e do irmão você ficar contra. Então vai complicar bastante, vai começar sempre a utilizar esse recurso para, olha mãe, o que ele fez. Então não é legal fazer isso, tá? E a gente pode ensinar uma forma que chama comunicação não violenta, de diálogo, tá? Uma forma de diálogo, também pode ser com a criança, pode ser com o adulto, com qualquer pessoa, tá? Então, primeiro, o que acontece? Numa briga, você tem que pensar no fato primeiro, o que aconteceu? Olha, aconteceu isso, isso e isso, tá? E o que acontece? Quando aconteceu esse problema, por exemplo, você me insultou, você me insultou naquele momento, né? Aconteceu, você não usa você me insultou, isso é a sua opinião, tá? Então a pessoa falou especificamente aquela palavra, você é isso, tá? Então esse é o fato não é você me insultou, o fato é, você falou exatamente essas palavras, tá? Essas suas palavras me geraram um sentimento. Que sentimento? Eu fiquei triste, fiquei apreensiva, fiquei frustrada, então esse é meu sentimento. Só que qual é a minha necessidade? A minha necessidade é de respeito, eu preciso me sentir respeitada. Então aconteceu esse fato que me gerou esse sentimento que não conseguiu nutrir essa necessidade minha, tá? Então eu queria te fazer um pedido, eu queria te fazer uma pergunta. Será que você pode, numa próxima vez, usar uma outra palavra para eu não me sentir ofendida? Tá? Então, são essa sequência, nessa ordem que você pode utilizar para ter uma comunicação não violenta, tá? Tanto com seus filhos, com relacionamento de amizade, marido, tá? Eu nunca tinha ensinado isso, mas é muito bom, porque assim, é uma conversa, é um diálogo de respeito, tá? Então você está respeitando a outra pessoa porque você não está deduzindo o que ela falou, o que ela pensou. Você está simplesmente relatando um fato, mostrando que você não ficou feliz com aquela situação e pedindo uma compensação, corrigir o problema, tá? E aí sobre o sono, né? Como eu falei, quem ficasse até o final, eu ia disponibilizar o e-book sobre o sono.
como é muito complexa essa questão, não vai dar tempo de eu falar. Então, por isso que eu estou disponibilizando o e-book, tá? Então, dessa forma, depois de tudo que eu expliquei para vocês, é um jeito da gente ter autoridade com os nossos filhos sem autoritarismo, aquele meio termo que eu falei, de não ser um autoritarismo em excesso e nem uma permissividade em excesso, tá? Então, é uma forma de educar com amor, carinho e respeito. E eu descobri que é assim que eu quero ajudar as famílias a fortalecerem seus filhos. E meu desejo é que essas crianças sejam adultos fortes, tá? Fortes emocionalmente, para transformar as relações familiares, sociais e profissionais desses adultos que vão ser daqui a alguns anos, tá? Essa transformação nessas famílias, eu sei que parece clichê, mas é assim que a gente transforma o mundo, transformando as pessoas, as famílias, as crianças. Elas conseguem ser adultos fortes e saudáveis emocionalmente e vai passando isso para as próximas gerações, tá? Por isso, eu posso te ajudar, eu posso ajudar você, as famílias, de várias formas, através da consulta pediátrica, que eu já faço há muito tempo, consultoria de sono, que também já faço há muito tempo, e agora orientações sobre educação, coach para pais e coach para crianças de 7 a 13 anos, tá? Eu queria agradecer, falar que eu deixo disponibilizado o meu celular para tirar dúvidas, para perguntar sobre alguma questão do meu trabalho. E eu vou ter que fazer outra aula, já que eu esqueci de gravar, às 10 horas. Eu vou gravar de novo, mesmo que não...